Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Talks Liderança para o Futuro, uma iniciativa do Grupo de Líderes Empresariais, o LEAD, com o SCC, o Sistema Catarinense de Comunicação, que reúne o SBT do Estado de Santa Catarina e o portal digital SCC 10. O grande objetivo dessa série de conteúdos é falar um pouco mais a respeito dos líderes, das empresas, das marcas que fazem a diferença, que estão construindo o futuro. E nada mais adequado para trazermos a pauta sobre o futuro das organizações, dos líderes, que educação executiva. Temos o prazer de receber Daniel Ferronato, que é da Decision FGV, do Estado de Santa Catarina, Decision, que se confunde com a própria história da educação executiva no sul do país. A Decision foi a organização pioneira em trazer para o sul do Brasil os primeiros programas de MBA, de especialização, que formaram toda uma verdadeira geração de grandes empresários, grandes executivos, CEOs que estão à frente das principais empresas catarinenses, gaúchas, há décadas. Então, é um grande orgulho para o Lead Talks poder ouvir um pouco dessa história de construção e, tendo à frente o Daniel como CEO da operação no estado de Santa Catarina, do que virá das transformações que a educação executiva tem passado, as adaptações e essa nova geração de líderes que está sendo formada e que estará à frente das empresas na próxima geração, na próxima década, ajudando a construir esse estado extraordinário que desejamos. Daniel, seja super bem-vindo ao Lead Talks, você que também faz parte dessa nova geração, né? Queria começar te ouvindo um pouquinho dos primórdios da Decision. O seu pai teve essa visão empreendedora de trazer para o sul do país o primeiro e os primeiros programas de MBA, uma sigla que hoje, mas principalmente ainda mais naquele momento, sempre foi um grande objeto de desejo, o ponto máximo da carreira educacional de um empreendedor, de um executivo, era o Master in Business Administration, ou seja, essa máxima classificação de escolas de negócios, de programa de gestão, muitas vezes que as universidades e graduações convencionais não preparam o empresário ou CEO para esse mundo real das empresas. Então, eu queria te ouvir um pouquinho dessa história da Decision, né? Como é que surgiu tudo isso e você explicar para nós como está a Decision hoje no estado de Santa Catarina, especialmente. Bom, então, primeiramente, é um prazer estar aqui conversando com você, Delton, né? Você que fez parte de uma turma no meio da fundação há muitos anos atrás, né? A primeira turma, se eu não me engano, a primeira de marketing. Exatamente. Então, assim, a história da Decision, como você mesmo comentaste, a Decision foi fundada pelo senhor Edson Ferronato, meu pai, né? Com o objetivo do quê? De trazer a educação executiva e transformar ela numa ferramenta estratégica para a pessoa, para a corporação em si, né? Então, ela tem aí uma história de muito tempo, se confunde muito com os lançamentos dos MBAs da FGV no Brasil, né? Inclusive o Estado do Sul foi o pioneiro, né? Sem ser, digamos assim, as matrizes da fundação, que a gente conhece, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, né? Isso, então, tivemos a oportunidade de conseguir formar, mais de 30 anos atrás, né, os primeiros grandes executivos aí do sul do país, através da Decision, né? Então, naquela época, contando um pouquinho, de repente eu acredito que você talvez não tenha pego essa época, mas eram professores renomados e que as aulas, para conseguir encaixar com, por exemplo, o Mário Henrique Simons como professor, demorava 6 meses entre uma aula e outra, né, para ver essa questão relacionada à própria dificuldade de trazer, né, os principais executivos, sejam da área pública ou da área privada, né, para dar aula para os MBAs aqui no Sul, né? Então, tem um caso interessante que eu acho que ilustra muito bem e que o meu pai sempre conta, que é com relação a uma turma que foi realizada em Blumenau. Acho que isso vai delimitar bem essa questão relacionada à educação executiva, né? Existia um voo Rio-Sul, na época, Rio de Janeiro, e ele parava também em Blumenau, né? Para quê? Para trazer os executivos de outros estados, principalmente do Rio de Janeiro,
para que viessem trabalhar na semana em Blumenau. Depois da formação de 1 a 2 turmas do nosso MBA, da Decision, obviamente juntamente com a FGV, né, em parceria com a FGV, terminou-se esse voo. Então, isso demonstra o quanto é bacana e importante essa questão relacionada à educação executiva e o quanto isso realmente interfere dentro das empresas, dentro das organizações. Então, esse é um caso que, ao longo do tempo, nós temos diversos casos parecidos com esse, e a grande questão nossa é exatamente essa, né? É transformar a pessoa, fazer com que o executivo consiga ter essas ferramentas estratégicas para o seu crescimento e, com isso, dentro do ambiente de trabalho, o crescimento em si da própria empresa. A minha turma de MBA, de marketing pela FGV, foi em Blumenau, em 96. 96. Ou seja, há 29 anos Pois atrás. então. Que era justamente, talvez, esse período, né, de efervescência. Blumenau, como polo empresarial do Estado, sempre foi e continua sendo, né, acabava que tinha esses MBAs em séries com os melhores professores do país, profissionais de mercado e acadêmicos de primeira linha, né, como, aliás, permanece essa tradição até hoje. A Fundação Getúlio Vargas, parceira da Decision, é um dos selos, uma das marcas de maior valor e prestígio no mundo corporativo, por todos os seus aspectos, mas, inclusive, também pelos seus relatórios, indicadores, suas pesquisas e dados econômicos que dão base a uma série de análises de cenários e de tendências que as empresas utilizam até hoje para os seus planejamentos estratégicos, né? E queria te ouvir, Daniel, como está Decision FGV hoje? Como está esse momento da educação executiva, especialmente pós-pandemia, essa nova economia, onde, por um lado, tem uma oferta talvez até exagerada de conteúdos, muitos até gratuitos no universo da internet, mas, em contradição, num período que nunca teve tanta oferta de conteúdos, nunca foi tão importante saber selecionar quais conteúdos, quais selos, quais marcas, quais metodologias o empresário executivo vai optar por agregar no seu currículo. E Decision, com todo o seu portfólio, e FGV, sempre estão top of mind, entre os desejos de empresários executivos de estarem atualizados. Como é que está o momento atual da educação executiva, em especial da Decision? O momento atual da educação executiva, realmente, nesses últimos anos, passou, né, por um grande abalo sísmico por causa da pandemia, porque, obviamente, tudo ficou no online, né? E, nesse aspecto, as pessoas descobriram que podem estudar em casa de uma maneira mais confortável, né? Em determinadas situações, distância, questão de horários, questão de família, né, questão de prioridades. Nós percebemos que o pós-pandemia realmente mudou esta nossa percepção, tanto por parte dos estudantes, quanto por parte dos professores, por parte nossa mesmo, né? Então, como que a Decision consegue inovar? Ou seja, como trazer para a sala de aula, sendo que tu tem ofertas gigantescas de cursos que vão, digamos assim, de preços muito baratos até preços muito elevados, né? Isto chama-se inovação, principalmente dentro da sala de aula. Então, na nossa sala de aula aqui em Florianópolis, não tem como tu sentar sozinho. Dentro de um MBA, o professor não é o único que tem o conhecimento, o conteúdo. Então, ele acaba sendo um educador. Eu chamo de orquestrador dentro da sala de aula. Então, o ambiente forma a pessoa, além da sua genética. Então, eu trabalho como se o professor fosse um educador de piano, né? Um professor de piano, onde cada tecla equivale a uma percepção sua dentro do teu DNA. E quando você realiza uma melodia, você
consegue tocar mais teclas e, com isso, se desenvolver mais. Eu sou professor também, então a gente tem essa mania de criar exemplos, né? Então, a inovação dentro da sala de aula, no primeiro lugar, é que o aluno compreenda que o networking que ele fará é único, é exclusivo. É um networking que, você mesmo pode dizer, é algo que dura durante muito tempo e que vai passando de geração em geração. E o professor hoje, por ele ser o orquestrador dentro da sala de aula, ele consegue transformar a educação formal, gerando um processo com início, meio e fim. Hoje a gente tem aquela questão, né? O que mudou na estratégia nos últimos 20 anos? A estratégia não mudou muita coisa, mas a velocidade mudou muito. Então, dentro da sala de aula, nós temos que nos adaptar, criar e desenvolver metodologias, métodos, onde nós consigamos manter o aluno muito mais presente na sala de aula. Voltando à questão da sala de aula aqui em Florianópolis, ninguém senta sozinho. São mesas, 4, 6, 8 lugares, móveis, com professor, na mesma altura dos estudantes, sem palco, sem nada, aonde você consegue perceber toda a movimentação na sala de aula, com projetores dos dois lados, vários quadros. Então, tu cria um ambiente seguro, confortável e que principalmente gera sinergia com as informações, as provocações do professor. Então, é aquilo que... Vou te contar um exemplo, sempre conto esse exemplo porque ele é fantástico. Nós tivemos um aluno do nosso MBA em liderança que disse: Daniel, eu quero fazer um MBA, mas o que o MBA vai mudar na minha vida? Eu disse: olha, o MBA não vai mudar a tua vida, quem vai mudar a tua vida é tu. Mas o MBA vai abrir a tua cabeça de uma maneira onde você consiga compreender que existe um mundo muito maior lá fora através do quê? Através principalmente do networking que você estará realizando. Então, essa é a principal inovação, é você trazer o aluno para dentro da sala de aula. Hoje, o local que nós estamos, que é dentro da CAT do Passeio Primavera, tem toda uma estrutura onde tu pode, antes e depois, se conectar com os seus colegas, com os seus amigos, né? Além de dentro da sala de aula ter esse ambiente completamente favorável à interação e troca de ideias. E esse fato do network é verdadeiro. No meu caso, há quase 30 anos, eu ainda mantenho relacionamento profissional e amizade com boa parte daquela turma que hoje são CEOs, empresários de alguma das principais organizações do Estado, do Brasil. Daniel, do ponto de vista aí de portfólio, de soluções, eu queria que você falasse um pouco sobre quais são os programas de educação executiva hoje mais procurados, né? Acredito que o MBA de Gestão Empresarial seja talvez faca leiteira, como a gente carro-chefe, chama, né? assim, de procura, porque ele é absolutamente generalista, né? Então ele prepara de maneira muito completa o executivo, o empresário, para uma visão holística da sua organização. Estou falando de 29 anos atrás, o MBA com ênfase em gestão de marketing era muito, naquele momento, procurado, porque o marketing era uma disciplina e uma fronteira muito recente naqueles anos lá de 1996, né? Hoje temos outros temas, inteligência artificial, novas tecnologias, redes sociais. Então, queria te ouvir o que permanece como carro-chefe na procura de executivos empresários e quais são conteúdos ou programas que estão em ascensão para essa nova economia. Isso. Gestão empresarial continua sendo o carro-chefe. Ele foi todo remodelado, porque tu tem que, obviamente, atualizar ele de acordo com as novas perspectivas, né, ideias do mercado. Entretanto, como nós oferecemos cursos de curta, média duração, MBAs, cursos relacionados a várias modalidades, seja, por exemplo, a modalidade presencial, a modalidade online, a modalidade live, que é uma modalidade via Zoom com provas presenciais, ou a blended, que a gente chama de híbrida, né, que nós temos aulas presenciais obrigatórias e aulas via Zoom. E não você pode estar assistindo de casa ou assistindo presencialmente, porque a comunicação online e presencial é completamente diferente. Então, tu não tem como ter uma aula
extremamente presente para o professor dessas duas metodologias. Por isso que a gente chama de blended, que é ou presencial e online. Com relação aos cursos, existe o curso de gerenciamento de projetos, que é um curso que já existe há bastante tempo, mas foi todo reformulado principalmente devido à própria questão relacionada à inteligência artificial. Né? Naquela época, digamos assim, ano 2000, 2010, os primeiros cursos de gerenciamento de projetos eram focados em métodos ágeis, metodologias ágeis. Né? Ou seja, aquela frase que tu pode dizer em 20 palavras, a metodologia ágil reduz aquilo para 5 palavras. Então, tu já tinha uma velocidade absurda. Hoje, com a questão relacionada à inteligência artificial, você consegue trazer isso com a ajuda, né, da inteligência para te auxiliar no teu processo de desenvolvimento dentro do teu conhecimento como pessoa. Outro MBA também que nós temos em Balneário Camboriú, que é muito importante e, digamos assim, é extremamente completo, é o do MBA da Construção Civil, que a gente chama de GIC, Gestão de Incorporação e Construções Imobiliárias. Por quê? Acredito que todo mundo tenha percebido que estamos tendo um boom gigantesco por parte de incorporadoras, construtoras, né? Então, isso realmente é aqui em Santa Catarina. Nós temos 3 cidades entre as 5 mais valorizadas em metro quadrado do Brasil, né? Florianópolis, Balneário e Itapema estão hoje no top do ranking de mercado imobiliário, de construção civil, de valorização. Então, acredito que essa especialização atende essa demanda esse emergente. nicho, essa demanda emergente, né? Assim como o nosso querido gestão comercial, né? Que é um MBA focado na venda, que muita gente que trabalha dentro do ramo imobiliário também precisa, né? Sempre atual, em qualquer segmento. Qualquer segmento, né? Venda, sem venda, a empresa não se mexe, não adianta, o caixa é o rei, né? Então, além disso, nós temos uma outra questão interessante, Neto, para te comentar, oratória. Oratória está sendo algo fantástico, por quê? Todo mundo precisa aprender a se comunicar e com esse conflito de gerações, tu tem que saber conversar ou se expressar por um público pequeno, um público grande, de diversas gerações, o qual cada um tem a sua maneira de compreender aquilo que é dito. Então, isso é um curso que realmente também que é um curso de curta duração, como a gente chama, né? E acredito que essa nova demanda, esse novo perfil de CEOs, empresários comunicadores, que estão nas redes sociais, que são embaixadores das suas empresas e marcas, que dialogam diretamente com o consumidor, né? Nós temos vários exemplos, como o João Adib, da CIMED, o Pedro Bartelli, da Vulcabras, o Gustavo Werneck, da Gerdau, que são nomes que extrapolam, mesmo empresas que são B2B muitas vezes, mas falam diretamente com o seu público, engajam seus colaboradores, fornecedores, são muito atuantes nas redes sociais, vão impulsionar a procura de cursos como esse de oratória, onde empresários e líderes compreendem cada vez mais de que, além da sua capacidade técnica na organização, a demanda e o perfil de se comunicar se torna relevante, talvez muito mais do que era alguns anos atrás, né? Exatamente. Essa questão de comunicação, por causa das redes sociais, nós acabamos vendo, empresarialmente falando, na minha concepção, a falta de uma pessoa por trás. Então, isso que o João Adib faz, por exemplo, é mostrar que existe, né, a pessoa por trás, humanizando a empresa. Né? Isso realmente é algo que, se tu pensares há 10, 20 anos atrás, não existia. Né? Então, tu quer conversar com alguém do LEAD? Poxa, tem o Delton, né? Com relação ao Rio Grande do Sul, Porto Alegre, quer fazer um MBA na Fundação, pô, fala com o senhor Edson. Né? Então, essa é a humanização que nós tínhamos. Com as redes sociais, isso acabou se apagando, né? Indo para aquele ciclo absurdo de dopamina, digamos assim, instantânea, né, que faz com que a geração ansiosa esteja por aí, né, geração da ansiedade. Né? Então, com essa humanização, tu vê, poxa, por trás tem pessoas. O que é uma empresa? Uma empresa é feita de pessoas e processos. Então, essa é a grande questão relacionada a como que eu vou me comunicar de uma maneira adequada, né, de uma maneira não violenta, isso tudo que a gente está hoje em voga, né, dessa questão toda relacionada a se comunicar de uma maneira mais clara e objetiva. Né?
Perfeito. Eu queria te ouvir, Daniel. Você tangenciou um ponto muito importante, que é essa transição de gerações, né? E a Decision, você especialmente, tem esse olhar privilegiado de poder acompanhar diferentes perfis de empresários e C-level, né? Ao longo do tempo, inclusive nas gerações. Você mencionou como essa sala de aula Decision FGV se transformou, se tornando menos unidirecional, professor-aluno, ativo, passivo, e se tornou mais colaborativa, mais troca, e esse professor sendo um curador de uma metodologia, né, para potencializar o máximo das experiências e perfis da sala, né? Você mencionou também do aspecto de cursos híbridos, que tem mesclado, né, os momentos presenciais e preciosos, né, de networking com também a dinâmica à distância, que eventualmente acomoda executivos que estão em viagem ou não querem ficar o tempo inteiro, né, durante, sei lá, 2, 3 anos, quinta, sexta e sábado, como foi o meu caso, né? Eram 3 anos de duração, quinta das 5 até 10 da noite, sexta também, sábado. Então, isso comprometia um bom pedaço do seu tempo família, né? E hoje, com outros perfis e comportamentos, é importante ter esse modelo, mas também ter outros como vocês têm ofertado. Então, eu queria te ouvir, o que tem te chamado mais atenção dessa nova geração, né? E caminhando assim para finalizar o nosso primeiro de outros encontros, né? Quando você olha como perspectiva de futuro, a gente vive um estado em plena ascensão corporativa, né? Você, por qualquer região que você olhe, qualquer segmento, novas empresas crescendo absurdamente, o middle market, né, de empresas entre 50 e 100 milhões, que a gente vê claramente que nos próximos 10 anos vão ser empresas de 1 bi, né, e que precisarão de novos líderes. Aliás, o principal gargalo que as empresas apontam é que elas não crescem mais ou mais rapidamente por falta de líderes, né? E a Decision FGV está diretamente relacionada com a ideia de preparar esses líderes do futuro. Então, como questão final, eu queria esse teu olhar de futuro, como é que você está vendo essa nova geração, como a educação executiva pode melhorar e antecipar aprendizados, né, que eles vão precisar para o desafio de expandir empresas num cenário talvez até mais adverso, competitivo e desconhecido do que foi até agora. Então, o desafio da nova geração não é pequeno, né? Como a educação executiva pode ajudá-los e que perfil vencedor você acredita será daqui para frente? Eu acredito muito, eu sempre comento, né, eu sou uma pessoa muito ligada ao esporte, né, ligada à educação. Desde sempre eu trabalhei na área da educação, tive outros negócios, mas principalmente a área da educação. Sou, como eu comentei, além de um professor convidado da Fundação, também sou estudante, né? Então eu consigo ver várias pontas, seja como estudante, seja como empresário, como empreendedor, né? Falando muito com executivos das mais diversas idades. Então eu percebo, principalmente com a geração nova, eu trago sempre aquele exemplo, como eu comentei, que eu sou ligado ao esporte, de que se você quer chegar a uma faixa preta, não é do dia para a noite. Então, se você quer fazer uma maratona, você mesmo comentaste, né, lá fora que ia fazer uma maratona, 21 km, né? Isso. Pois então, não é da noite para o dia. Não é assim que as coisas funcionam. Então, devido a esse bombardeamento que nós temos de tudo muito fácil, o ser humano ele acaba, por natureza, querendo se acomodar e ficar sentado no seu sofá. Não estou dizendo todos, obviamente, estou comentando por essas comodidades. E isto faz com que a pessoa não se desenvolva. Então, quando a gente comenta em esporte, para tu chegar a uma faixa preta, tu precisa aí de, vamos falar o famoso 10.000 horas, né? Para que você seja e se torne um líder de sucesso, um executivo de sucesso, você precisa passar por um processo. O processo, e um deles chama-se educação formal. Né? Se tu quer tirar uma informação, tu vai no YouTube, tu vai no Google, tu vai no ChatGPT e tu consegue tirar uma informação. Mas como você consegue transformar aquela informação num conhecimento? E esse conhecimento em uma sabedoria. Isso tem um processo. O Bernardinho já dizia isso, né? Tudo tem um processo, início, meio e fim. Então, o que eu digo para essa
nova geração, inclusive eu também me incluo nessa, né, não uma mais nova, né, que seria a geração do meu irmão, ela que cuida lá de Porto Alegre, tem 28, faça um processo, tu tem uma caixinha de ferramentas, tu vai estudando formalmente, tu vai adquirindo conhecimento, curta esse processo de virar o faixa preta, né? E aí depois, quando tu chega na faixa preta, tu descobre que é só o início do caminho. Então esse é o grande conselho. Pense lá, mas viva esse caminho, Fantástico. que é gostoso. Que é essa analogia aí do piloto, né? Tem que ter horas de voo, Não tem como mas também não é tão bom quanto poderia o piloto simplesmente aprender fazendo, né? Há que se ter um conhecimento, Exato. um estudo, uma metodologia, né? Pelo menos nós esperamos que o piloto, né, se prepare com essa parte acadêmica, prática e com tutores que façam com que esse aprendizado dele seja o melhor possível nesse conhecimento adquirido. Talvez a ideia de um autodidata que vai aprender fazendo, muitas vezes o avião decola, mas talvez com menos qualidade do que poderia se ele tivesse tido essa carga técnica, teórica Exatamente. E processual que você menciona. Né? Exatamente, esse é o E conceito. tem que ter horas de voo também, né? Porque não adianta adianta imaginar que você vai fazer um curso valita e em X meses, pagando cara. bem pouquinho, você vai se tornar MBA em Harvard, sem ter vivenciado, sem ter experienciado, sem ter vivido um processo, né? Não adianta Exatamente. colocar Stanford ou MIT no seu currículo, fazendo um curso pela internet. E talvez é um pouco que você comenta, eu sempre falo, aprender karatê também dá pelo Google, tem um monte de vídeo ensinando, Com certeza. né? Mas não é a mesma coisa do que você vivenciar, experienciar e ter um profissional técnico, um professor que te oriente com passo a passo e metodologia e a filosofia, o conhecimento, a cultura por trás da arte marcial. Né? Então, Exatamente. só estou indo um pouco na tua analogia, né? De como nesse mundo de instantaneidade, como você mencionou, parece que a educação executiva ficou fácil. Me dá 3 pílulas disso, eu vou tomar 2 diariamente, um programa de MBA que eu faria em 3 anos, eu faço em 30 dias e agora eu estou pronto para ser o CEO da minha empresa. Exatamente. Isso tem coisas que tem um time, né, da natureza, da absorção e nada mais valioso do que essa troca a partir de instituições com metodologia e processos como a consagrada FGV Decision. Daniel, super obrigado desse primeiro papo, de vários que faremos. Você que nos acompanha, a Decision é parceira estratégica do LEAD e estaremos juntos numa série de novidades e anúncios, sempre trazendo conteúdos, informações e soluções que dê, como disse o Daniel, repertório para que os novos empreendedores e líderes possam comandar essa nova etapa, esse novo momento, essa nova década de expansão que aguarda os empreendimentos catarinenses. Acompanhe o LEAD Talks, Liderança para o Futuro, em todas as plataformas do LEAD e também do Sistema Catarinense de Comunicação.